Restabelecido o sinal, juntos mais uma vez, aqui nossa querida rede LFG, trabalhando a mini reforma da Previdência que foi aprovada em junho de 2019 e vamos trazer para os colegas agora as importantes alterações na Lei 8.213. Tome nota, atenção agora tem que ser total, ok? Porque será alvo da prova do concurso público. Lembre-se, nós estamos aqui carinhosamente atendendo, cuidando dos nossos alunos do curso de técnico do Seguro Social, ok? Na rede LFG. Estando aqui na rede LFG, os colegas estão amparados todo momento durante a feitura do seu curso e mesmo após, para que nossas aulas serão disponibilizadas na internet também, para que todos tenham acesso a essas novidades sobre a mini-reforma da Previdência, ok? Mas primeiro você, nosso querido aluno, em primeira mão sempre. A lei foi publicada ontem e hoje o colega já está tendo acesso a esse material, ok? Pois bem, então vamos ver, metade de tela, a primeira grandíssima alteração na Lei 8.213. Então, a Lei 8.213 é a lei de benefícios previdenciários. Ela que é o foco, ela que estará no edital do concurso técnico de Seguro Social. E a Lei 8.213 tem o artigo 15. Artigo 15 que o colega viu comigo, nós estudamos juntos. Nós estudamos que para ter direito a um benefício previdenciário, deve ser segurado da Previdência. Segurado porque contribui com a Previdência ou porque está no período de graça, que é um período que é mantida a qualidade de segurado, que é o artigo 15 da Lei 8.213. Estudamos juntos, todo o artigo 15 nós estudamos. E agora no artigo 15 nós temos uma novidade, porque o colega viu comigo que é mantida a qualidade de segurado, que esta parte em azul, que é redação que não foi alterada, o artigo 15, o que foi alterado está aqui em amarelo, ok? O que nós tivemos? Dizia a lei que todo e qualquer benefício concedido ao segurado, ele mantinha sua qualidade de segurado enquanto estivesse usufruindo do benefício. Não importava qual espécie de benefício estivéssemos tratando. Isso mudou, não é mais assim. Temos o benefício que é de auxílio-acidente. Recorda o auxílio-acidente? Eu dei um exemplo aos colegas do auxílio-acidente. Aquele benefício que aquele trabalhador está trabalhando numa empresa, mexendo numa máquina, e uma máquina ele arranca 1, 2, 3 dedos da mão, por exemplo. Esse trabalhador, sem perdendo dedos da mão, vai receber um benefício previdenciário chamado auxílio-acidente, por ter ficado com uma incapacidade parcial e definitiva. Ocorrerá a consolidação dessa lesão incapacitante que lhe retira parcialmente a capacidade para o trabalho. Ele continua trabalhando, porque ele continua capaz ao trabalho, mas com a sua capacidade reduzida. Vai exigir um maior esforço. Aí ele recebe um benefício com natureza indenizatória. Um benefício de natureza indenizatória que é o auxílio-acidente. Tome nota, não se esqueça. Falamos já no curso, vamos reavivar agora. Auxílio-acidente é o único benefício de natureza indenizatória na Previdência, para compensar o maior esforço que dele se exige pela redução da capacidade ao trabalho. Ok? Esse benefício, uma vez concedido, ele só é cessado, diz a lei, pela morte do segurado ou pela aposentadoria do segurado. Então, a Lei 8.213 diz só cessa o auxílio-acidente pela morte do segurado ou pela aposentadoria desse segurado, só. Pois bem, e nós tínhamos então um segurado recebendo auxílio-acidente que, passados alguns anos, viesse a perder o emprego, ficasse desempregado. Recebendo auxílio-acidente e desempregado, ele mantinha a sua qualidade de segurado durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, enquanto ele vivesse, enquanto ele não se aposentasse. Ele tinha ali mantido a qualidade de segurado pela percepção do benefício de auxílio-acidente, ok? Então tinha esse condão fantástico auxílio-acidente. Só que agora não mais. Agora a lei excetuou, agora a lei retirou todo e qualquer benefício previdenciário mantém a qualidade de segurado mantém a qualidade do segurado. Agora, o auxílio-acidente tornou-se exceção. Quem recebe, e essa será a questão da prova, fulano trabalhava na empresa, perdeu 2, 3 dedos da mão, passou a ser titular de um benefício de auxílio-acidente, continuou trabalhando na empresa durante 2, 3 anos, quando perdeu o emprego, e aí ficou desempregado durante 3, 4 anos. Nessa situação, ok? É mantida a qualidade de segurado? Sim ou não? Não, não é mantida. Por quê? O auxílio-acidente não mantém a qualidade de segurado. Quando ele perder o emprego, vão valer as regras do artigo 15. E o artigo 15 fixa, olha, perdeu o emprego, a qualidade de segurado obrigatório, por mais 12 meses. Que pode prorrogar por mais
12 meses, totalizando 24, e que pode prorrogar na forma do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 15 por mais 12 meses, podendo chegar a 36 meses, hipóteses nós estudamos no nosso curso preparatório para o cargo técnico do Seguro Social aqui na rede LFG, ok? Então o que o colega tem que lembrar, auxílio acidente está fora, a exceção que foi excluída, ok? Próximo, agora o artigo 16, artigo 16 da Lei 8.213. O que nós temos no artigo 16 da Lei 8.213? É o rol de dependentes, dependentes do segurado. Nós sabemos que os segurados têm direito a benefícios previdenciários, como, por exemplo, de aposentadoria. Já os dependentes têm direito a alguns benefícios, por exemplo, de pensão por morte e auxílio reclusão. São os dois benefícios que o dependente tem direito, pensão por morte e auxílio reclusão. Mas quem são os dependentes? Os dependentes são aqueles referidos, listados no artigo 16 da Lei 8.213, ok? Que nos traz três classes de dependentes. Dependentes da classe 1, dependentes da classe 2 e dependentes da classe 3. Três classes dependentes. E nos fala que dependente da classe 1 é o cônjuge, é o companheiro, tá bem? E é o filho. Então, classe 1, cônjuge, companheiro e filho. Na classe 2, são os pais. E na classe 3 são os irmãos, ok? Então nós temos essa classe 1, 2 e 3. Aí a lei nos fala que na classe 1 a dependência econômica é presumida. Já na classe 2 e a classe 3, não. Eles devem fazer prova de que dependiam economicamente do segurado que faleceu para ter direito à pensão por morte. Também deve haver prova, né, além da dependência econômica, prova de união estável. Na classe 1, quando nós falamos de companheiro, deve haver prova dessa união estável, de que eles não eram casados, mas viviam como companheiro, situação de companheirismo, união estável, uma união pública e notória, né? Todos imaginavam que fossem casados, todos na sociedade que via aquele casal pensavam, não, eram casados, né? Quando a união estável, então fazer essa prova. E o que nós tínhamos? A prova da dependência econômica para a classe 2 e 3, e a prova da união estável, prova de dependência econômica e a prova da união estável, nós tínhamos que no poder judiciário, nas ações judiciais, ficou sacramentado que bastava prova testemunhal. Bastava algumas testemunhas dizendo, não, sim, o rapaz que morreu, ele que sustentava os pais, ele que sustentava os irmãos. Não, eles tinham uma união estável sim, viviam juntos como se casados fossem. Bastavam testemunhas para garantir a situação de união estável, para dependência econômica. Bastava a prova testemunhal. A lei veio dizendo não concordando com o entendimento proferido pelo Poder Judiciário, dizendo não. As provas de união estável, de que viviam como se casados fossem, e de dependência econômica, que é exigida para a classe 2 e a classe 3 de dependentes, exigem início de prova material. O que é início de prova material? É algum documento. É algum documento. Precisa de algum documento. Precisa de algum documento. Algum documento. Fala, ó, dependência econômica, me traz algum documento. Ele pagava seu convênio médico? Me traz a prova que ele pagava do convênio médico. Ele incluía o senhor como dependente no imposto de renda? Traz a prova de imposto de renda para ver que incluía como dependente. Tem que trazer alguma prova, ok? Alguma prova, algum início de prova. Não precisa trazer provas robustas, não precisa trazer todas as provas que existem, não. Basta um início de prova, tem que ter um início de prova. Sendo vedado, não sendo admitida, a prova é exclusivamente testemunhal. Então, prova só com testemunha não pode. Prova só com testemunha não pode. Exclusivamente testemunhal não é admitida, não pode. Então, tem que ter um início de prova material. E o início de prova material contemporânea, da época, ok? Dos fatos. Produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado. Então, se é caso de óbito, até 2 anos antes do óbito. Tem que provar que dependia economicamente, por meio de documento, até 2 anos antes do óbito. Não vale um documento que data de 10 anos. Não vale. Tem que ser até do óbito, retrocedendo até 2 anos. Da mesma forma, no caso de auxílio reclusão, o dependente tem que provar que é dependente, dependência econômica, com um documento de até 2 anos antes da data da prisão do segurado, ok?
exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Caso fortuito, força maior. Por exemplo, o que aconteceu em Brumadinho. Brumadinho acabou, né? Devastou uma cidade inteira. Nós tivemos lá casas que foram aquele rio de terra, né, que correu, que nós tivemos em Brumadinho, decorrência lá da Vale, né, das comportas da Vale, né, que, enfim, aquela tragédia. Então as casas sumiram. Falaram, puxa, eu tinha toda a documentação na casa. Só que morreu meu marido e a documentação toda nossa estava naquelas casas, está soterrado. Então, caso fortuito, caso força maior, que impeça de apresentar prova. E testemunhas poderão ser aceitas nessa situação. Qual a situação? Situação de caso fortuito ou força maior. Ok? Tranquilo? Então, esse é o artigo 16. O artigo 16 também vai nos falar que na hipótese da linha C, do inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 77. Lá no artigo 77, nos traz as causas de cessação da pensão por morte. As causas nas quais a pensão por morte vai ser cessada. E nós temos que, nos diz o seguinte, lá no artigo 77, então o artigo 77 está aqui copiado para os colegas. Artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5, letra C. Lá na letra C do inciso 5, parágrafo 2º, vai dizer que a pensão por morte para cônjuge ou companheiro vai cessar num prazo previsto numa tabela. Nós estudamos bastante isso, recorda-se? Uma tabela. Uma tabela conforme a idade do beneficiário, se transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade, se o óbito ocorrer depois do falecido ter contribuído 1 ano e meio, também, e ter pelo menos 2 anos de casados. Então, quando existem aqueles 2 requisitos que nós falamos, são 2 requisitos, tem que ter o duplo sim. Quem estudou comigo, recorde-se. O duplo sim. Se houver o duplo sim, sai daqueles 4 meses de duração da pensão por morte e cai numa tabela, ok? Agora, para esse duplo sim, para esse tempo comprovado de casamento ou de união estável, nos fala o início de prova material que comprove a união estável. Então, aqueles 2 anos de união estável tem que ter início de prova material. Então, faleceu o segurado, ele já contribuía há pelo menos 1 ano e meio ou mais? Sim, com a Previdência? Sim. Estavam casados? Não, mas tinha união estável? Sim. Há quanto tempo? Há muitos anos. Tem prova? Prova por início de documento, início material, início de prova material, tem algum documento que comprova essa união estável? Tinha conta conjunta no banco, o endereço correspondência era o mesmo. Então precisa de um início de prova documental dessa união estável, ok? Tinha um casamento religioso, bem? Tem um início de prova documental para cair nessa tabela do artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5. Certo? Ótimo. Nós vamos ter o parágrafo 7º do artigo 16, que nos diz, será excluído definitivamente. Será excluído definitivamente. Veja, agora é uma evolução do que o que nós estudamos no nosso curso preparatório para técnico de seguro social, INSS. Nós estudamos a Lei 13.135, a Lei 13.135 de 2015. Nós estudamos, ela nos trouxe diversas alterações na Lei 8.203, trouxe. E veio agora a Lei 13.846, com as alterações que ocorreram no Congresso Nacional, que não estavam na original medida provisória, 871, veio a lapidar, veio a melhorar. E nos fala que será excluído agora definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor. Veja, a Lei 13.135, ela nos traz, lá no artigo 74, parágrafo 1º, hipótese de perda do direito à pensão por morte. Perde o direito à pensão por morte quem foi condenado pela prática de homicídio doloso contra o segurado. Trouxe apenas nessa primeira, porque antes nós não tínhamos essa hipótese que surgiu só com a Lei 13.135, apenas na situação de se tratar de autor, ele ter praticado o ato. Agora vem a lei e fala, olha, ou foi autor, ou foi coautor, ou foi partícipe.
Essa é a grande novidade. Foi autor, coautor ou partícipe. Então, ele está envolvido na ação criminosa. Não foi ele necessariamente que matou, mas ele estava junto, ele segurou, então ele estava junto, ele que induziu, ele que comandou, ele que pagou, coautor ou partícipe, ok? Do homicídio doloso ou tentativa. Então, o segurado está vivo, graças a Deus sobreviveu. Mas quem é que deu as facadas? Foi o filho. Então, o que acontece? Ele vai ser excluído definitivamente do rol de dependentes. Quando vier a falecer depois, ele não vai receber a pensão por morte. Então, já é excluído, o aprimoramento da Lei 13.135, que tenha trazido apenas a hipótese de, recebendo a pensão por morte, se fosse autor e condenado por trânsito julgado, ter o benefício cessado. Agora a lei vem e fala, olha, nós vamos excluí-lo definitivamente, mesmo no caso de tentativa, se ele foi autor, coautor ou partícipe, ok, desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. Meus amigos, ressalvados, aqui o colega tem que decorar, porque está na lei. Ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. Se ele é absolutamente incapaz, se ele é inimputável, ele não vai ser condenado, porque até uma situação curiosa, ele não vai ser condenado com trânsito em julgado, por homicídio doloso. Não vai ser condenado. Se ele é absolutamente incapaz ou inimputável, ele não tem como ser condenado. Mas está assim na lei. O colega vai ver que a ideia da lei é essa, ok? Será excluído definitivamente do rol de dependentes. Então, nós vamos conceder a pensão por morte, nós vamos já excluí-lo do rol de dependente quando tiver trânsito em julgado, né, da sentença condenatória criminal, por homicídio doloso ou tentativa cometido contra a pessoa do segurado. E tem essa ressalva, salvo se for inimputável, for incapaz. Então, o incapaz, absolutamente incapaz, também, é uma criança que mexeu na arma, a arma disparou, né? E matou o pai, que aí não vai ser doloso, né? E não vai ser condenado também, essa criança. Mas absolutamente incapaz ou inimputável fica excluído dessa regra. Vai permanecer no rol de dependentes. O parágrafo... Então, fechamos o artigo 16, vamos ao artigo 17. O artigo 17 vai cair no concurso público. Vai cair no concurso público. Vai cair no concurso público. Quer uma questão da prova? Já está aqui. Está pronto, está na tela. O que nós temos? O artigo 17 da Lei 8.213 nos fala da inscrição. Da inscrição do segurado no RGPS, no Regime Geral da Previdência Social. A inscrição. Inscrição, quem estudou comigo, lembra-se, não se vai esquecer nunca mais, que inscrição é diferente de filiação. São duas coisas diferentes, ok? Tranquilo? Inscrição é um mero cadastro, é um mero registro, é um mero preencher de ficha junto ao INSS, colocando nome, nome da mãe, RG, CPF, endereço, e-mail, escolaridade, mero cadastro de pessoa no banco de dados da Previdência Social. Isso é inscrição. E a inscrição não será, é a novidade, não será admitida. A inscrição não será admitida pós-mortem. Pós-mortem. Não será admitida a inscrição pós-mortem de quem? Do contribuinte individual e do segurado facultativo. Ok? Não faz sentido. Depois que a dona de casa morre, vem o filho querer inscrever a mãe falecida na Previdência como segurada facultativa para pagar uma contribuição e para com isso, depois dela ter morrido, ele, filho, tenha direito à pensão por morte. Não faz sentido. Então, é vedada, é proibida, não será admitida a inscrição pós-mortem de contribuinte individual e de segurado facultativo. Não é admitida. Nós já temos, e continua, no Decreto Federal 3.048, os dizeres que nos dizem sobre pós-mortem, que nos fala, presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-mortem do segurado especial. Então, o segurado especial pode ser inscrito depois do seu óbito. Pode ser inscrito depois do seu óbito, ok? Esse artigo 18 do Decreto 3.048 cai demais no concurso público, cai demais, ok? Cai demais. Por causa do pós-mortem, o latim, né? Pós-mortem. E agora o que vai cair na prova é aqui. Não é admitida a inscrição pós-mortem. Não é admitida. O segurado especial é admitida a inscrição pós-mortem. Não é admitida a inscrição pós-mortem do contribuinte individual e do segurado facultativo.
Tome nota, isso vai cair na sua prova. É certeza, 100% certeza que vai ser exigido na sua prova. Tome nota, abre o olho, se liga aí, ok? Artigo 18. O artigo 18 da Lei 8.213 nos traz o rol de benefícios previdenciários. Rol de benefícios previdenciários, colegas, estou comigo. E nós falamos do sistema 4, 3, 2, 1. Quais são os benefícios previdenciários que existem? 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e 1 benefício de pensão por morte, ok? 4 aposentadorias, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. 3 auxílios, auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão. 2 salários, salário família e salário maternidade. E 1 pensão, pensão por morte, ok? São no artigo 18. A novidade, ótima, maravilhosa, no parágrafo 4º do artigo 18, meus amigos, é incrível, é o futuro chegando, batendo nas nossas portas, que nos diz que os benefícios referidos, esse sistema 4, 3, 2, 1, poderão ser solicitados pelos interessados juntos aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, meus amigos. O que é isso, professor? É o seguinte, meus amigos. Vai no cartório registrar o filho que nasceu. Faz a certidão de nascimento, que tem que ter o CPF. Nós vimos na Lei 8.212 esses dizeres, que já constava de uma lei específica do início de 2019. Tem que ter o CPF e ali o pai já fala, olha, e eu quero o benefício de pensão por morte, eu quero o benefício de salário e maternidade para minha esposa. O notário, pois não, já faço aqui, olha, já agora, faço agora. Ele já faz certidão de nascimento e já o requerimento de salário e maternidade. Vai registrar o óbito de um ente querido, vai lá, olha, vem aqui registrar o óbito, faleceu meu pai, faleceu minha mãe, faleceu meu irmão. Pensão por morte? Sim, já quero nessa oportunidade no cartório de registro civil registrar também que quero fazer o requerimento do benefício de pensão por morte. Aí o notário, o tabelião, já faz o registro do requerimento do benefício e encaminha isso eletronicamente ao INSS. O INSS vai deliberar a respeito, mas veja, meus amigos, nasceu o filho, é uma advogada, nasceu o filho, ela tem direito a salário e maternidade, ela tem que ir no INSS requerer. Faleceu um segurado, os filhos querem pensão por morte, tem que ir no INSS requerer. Já faz a certidão ali no cartório e já faz o requerimento do benefício. O cartório já encaminha eletronicamente e o INSS já responde, já concedendo, se for o caso, o benefício. Ganha esse tempo, é a modernização, é o futuro agora, meus amigos, chegando, felizmente, no INSS. Então, nos fala o parágrafo 4º, os benefícios referidos no caput, que é o 4, 3, 2, 1, poderão ser solicitados pelos interessados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais. Então, não na agência do INSS, mas aos notários, que encaminharão eletronicamente requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do INSS, nos termos do regulamento. Meus amigos, cada vez mais o INSS trabalha, em razão do meio eletrônico, nós vamos ter núcleos de servidores do INSS atendendo diversas regiões. Então, vão aumentar a quantidade de núcleos, do INSS, em especial nas capitais, para analisar toda uma região, toda uma localidade cada vez maior. Se centralizando porque é meio eletrônico, então a análise não precisa ser necessariamente naquela cidade. Então não precisa ter necessariamente um grande número de servidores nas cidades, um grande número de servidores num polo, numa localidade, vai ter um grande número para analisar eletronicamente diversos requerimentos de benefícios, ok? Perfeito? Artigo 25 da Lei 8.213. Outra novidade, outra grande novidade é o auxílio reclusão. Essa novidade já estava na medida provisória 871 e foi mantida pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Com relação ao auxílio reclusão. O benefício de auxílio reclusão não exigia carência. O requisito carência não era exigido no auxílio reclusão. Até tínhamos o método mnemônico SAPA, o colega recorda-se? SAPA. O que era o SAPA? Eram os benefícios que não exigiam carência. Era o salário família, o auxílio acidente, pensão por morte e auxílio reclusão. Essas 4 espécies de prestação previdenciária
não exigiam requisito carência, ok? Esse era o método Minemon, tínhamos uma sapa linda de batom para o colega não se esquecer na hora da prova, não é isso? Só que agora nós perdemos este azinho aqui do nosso método mnemônico. Auxílio reclusão, que não exigia carência, era isento do requisito carência, agora exige 24 contribuições. Então, ocorrendo a prisão do segurado, o dependente só vai ter direito ao auxílio reclusão, além de comprovados os outros requisitos que nós vamos ver ainda para frente, logo mais, além de comprovar os outros requisitos que nós já vamos ver, comprovar também o requisito carência, que ele já era assegurado a previdência por pelo menos 24 meses, ok? 24 meses, pelo menos, ele já contribuía com a previdência antes de ser preso, para gerar direito aos seus dependentes. Lembrando, auxílio reclusão não é em prol do bandido, do que cometeu o crime. Auxílio reclusão é em prol dos familiares, dos dependentes desse que foi preso. Esse que foi preso que contribuía com a previdência, ok? Perfeito? Ele foi preso, ele matou, estourou a cabeça, matou um vizinho, matou alguém no trânsito, foi preso. Agora, como ele era trabalhador, os seus filhos vão ter direito ao auxílio reclusão. Isso se comprovada a carência mínima de 24 meses, ok? Além dos outros requisitos que vamos ver no artigo 80, como, por exemplo, ser de baixa renda, nós vamos ver isso, ok? Então, vamos fechar esse bloco? Vamos fechar esse bloco e aguarde os colegas no próximo bloco, trabalhando mais outras importantes alterações ocorridas na Lei 8.213. Aguarde os colegas, até logo mais, forte abraço, sucesso!